vírus da sífilis no Brasil e em Pernambuco. A infecção sexualmente transmissível é o tema de hoje do nosso programa. Participam Paulo Sérgio Ramos, chefe do setor de doenças infecciosas e parasitárias do Hospital das Clínicas, Clélia Franco, neurologista também do Hospital das Clínicas, e ainda Camila Dantas, gerente do setor de infecções sexualmente transmissíveis da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Uma infecção, uma vez a pessoa contaminada, 100% curável? A gente considera que existe uma medicação eficaz, efetiva, né? Então a penicilina benzatina é uma medicação que traz índice de cura de 100%. Né? Até existem alguns países que já reportaram resistência desta bactéria à penicilina, mas não é o caso do Brasil, não há nenhum registro. Então, é um medicamento muito importante. Por que isso foi investigado? Por que em alguns países apareceu essa resistência à medicação? Possivelmente, principalmente nos países, né, emergentes, onde não há controle do uso de antibiótico, então as pessoas se expõem excessivamente aos antibióticos de forma desnecessária. No caso do Brasil, né, já faz 10 anos que a Anvisa, para que o indivíduo compre um antibiótico numa farmácia, é necessária a prescrição e a retenção da receita. Então isso traz para a gente um certo conforto em relação aos antibióticos. Essas infecções sexualmente transmissíveis, todas elas podem implicar em comprometimentos neurológicos ou só a sífilis? Bom, algumas ou quase todas. Vamos ver. A sífilis, sim. AIDS, sim. O que mais? Sexualmente transmissível. Herpes pode dar neuropatia periférica, não é? Que é o herpes vírus. Sexualmente transmissíveis, me lembrem mais que possa... São principalmente essas virais, eu acho, né? que herpes sempre pode dar neuropatia periférica e alguns quadros de doença medular, mielites. Sífilis, acho que é a mais complicada junto com a AIDS, são as duas que mais gravemente afetam o sistema nervoso. HTLV, sim, outra importantíssima que a gente se esquece, Paulo me lembrou, e os jovens não sabem o que é, não é? Que é um vírus bem, eu digo primo, né, do HIV, que causa uma paralisia nas pernas por uma lesão da medula espinhal e é um vírus sexualmente transmissível, né, como é o vírus da hepatite, como é o vírus da AIDS, como é a bactéria da sífilis. E a gente estava comentando, essa é a grande importância de se proteger. E o Paulo lembrou, não só o sexo vaginal, né, nem o sexo anal, mas o sexo oral. Oral também. Porque a via de contaminação, desde que tem a mucosa, não é, a bactéria ou o vírus dessa infecção, vai ganhar a corrente sanguínea e vai comprometer vários órgãos e o sistema nervoso central, na maioria das vezes, vai ser afetado em algum momento. Agora, a impressão que eu tenho, e pode ser, claro, uma falsa impressão, e me vem muito à lembrança o cinema, com personagens de décadas e décadas e décadas passadas, que apareciam com comprometimentos neurológicos, personagens retratados como loucos, né? Por decorrência da sífilis. No caso da sífilis, tem um comprometimento neurológico mais acentuado em relação às outras infecções? Sim, a sífilis, antigamente se dizia que era a forma insana, né? Ou a forma neuropsiquiátrica. Essa forma mais tardia, né, quando o indivíduo vai desenvolver a doença 20, 30 anos depois, ela é uma forma que a gente chama parenquimatosa. Ela lesiona células, neurônios, né, causa uma reação inflamatória, primeiro uma encefalite e depois atrofia cerebral. E compromete principalmente essas áreas mais anteriores, que a gente chama de lobos frontais, que são responsáveis pelo comportamento. Então, às vezes, no início do quadro inflamatório encefalítico, era aquele indivíduo jovem ou de meia idade que começava a mudar o comportamento, não é? Que às vezes desenvolvia um quadro de delírio, um quadro psicótico, e achava-se que era esquizofrênico,
né, e se internava e ficava nos manicômios, e na verdade era um quadro sifilítico. Aí depois de algum tempo pode desenvolver um quadro epilético, se tornar, ter convulsões, ou mesmo evoluir para uma demência franca, e aí ter distúrbio de linguagem, de memória, né, além do comportamento. Mas às vezes começava com distúrbio de comportamento, e antigamente a gente não tinha o armamento instrumental para diagnóstico de imagem, né, como a gente tem hoje, ressonância, o líquor mais elaborado. Então antigamente se internava, né, iam fazer os tratamentos do que se expressava, do comportamento. E eram taxados como loucos, na verdade não é. Tinha uma infecção que poderia ter sido tratada, mas não se diagnosticava, não é? Vamos falar dos números da sífilis em Pernambuco. Eu tenho aqui a informação de que o ano passado foram mais de 3.500 casos. Se a gente colocar esses números de Pernambuco numa situação nacional, eles são muito preocupantes? São. Pernambuco, ele apresenta um risco acima do padrão nacional, acima do nível nacional. Se a gente for analisar a sífilis congênita mesmo, a gente teve em 2016, que é o número que o Ministério da Saúde ele libera para a gente, ele passa a informação, a gente teve um coeficiente de incidência de 6,5 para sífilis congênita. Esse coeficiente de incidência significa que a cada 1.000 nascidos vivos, 6,5 podem ter sífilis congênita. Em Pernambuco, em 2016, esse número a gente chegou a 12, ou seja, o dobro do padrão nacional. E quando a gente chegou em 2017, o número foi muito mais preocupante, porque a gente ultrapassou os 20, ou seja, está em torno de 23. A cada 1.000 nascidos vivos, 23 podem nascer com sífilis congênita. Então, isso é extremamente preocupante. Esse ponto que o Paulo falou, que a Clélia falou, de que é uma doença muito silenciosa, isso é a pura verdade. Porque a gente nunca fez nenhum atendimento para testagem rápida em que a pessoa ela referiu que tinha alguma ferida, alguma lesão na região genital ou em boca. Isso nunca é mencionado, isso realmente não é falado. E para a mulher também é o que é mais delicado, né? Porque fica muito mais escondido. Então você não tem como identificar quando essa lesão ela aparece, que é o que a gente chama de cancro duro, que é essa lesão primária da sífilis. Mas o risco, ele é alto. E o que é preconizado pela Organização Pan-Americana de Saúde é que a gente tenha 0,5 caso a cada 1.000 nascidos vivos, ou seja, nós estamos muito mais além. A gente já explicou bem direitinho aqui o que é sífilis congênita para o telespectador ou não? Não. A sífilis, esse marcador, né, epidemiológico que a Camila falou, é muito grave. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde, como ela falou, ela recomenda que a gente tenha meio caso para cada 1.000 nascidos vivos. A gente está 20 vezes acima dessa meta e em curva de crescimento. Então, o Brasil está nesse quesito aí, vai muito mal, né? E a sífilis, comparando a sífilis congênita, a sífilis na gestação e a sífilis adquirida, a sífilis congênita é a mais grave. Porque é a que passa da mãe para o aquela bebê. mãe que durante a gravidez tem sífilis, não é diagnosticada ou não é tratada e passa para o bebê. E aí pode ter um feto que morre, né? O bebê pode morrer, pode ter um abortamento, um feto que morre, né? A partir do 5º mês, pode ter uma criança que nasce e morre logo depois, um natimorto. E para aqueles que conseguem sobreviver, essa criança pode ter várias sequelas, inclusive sequelas neurológicas muito graves, que a gente pode mais ou menos se assemelhar com os casos dessas crianças que têm sequela de microcefalia do vírus Zika. Então, são crianças que vão passar, vão demandar do poder público, né, uma equipe multiprofissional, com terapia ocupacional, psicólogo, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Fora, assim, a demanda da família, né? Então, isso é uma coisa muito importante. As mães precisam estar atentas, né? Principalmente a população de baixa renda, que às vezes vai para uma maternidade ou para um posto de saúde que não tem acesso àquele exame, ela buscar, ela lembrar, eu quero fazer, doutor, a pesquisa, porque às vezes acontece, naquele posto não tem. A gente passa por isso, às vezes não tem como realizar a pesquisa, o exame ali, mas ela tem que, ou seja, informação, educação é tudo, ela tem que lembrar que ela precisa fazer a triagem, né, na gestação, no início, que os primeiros 3 meses, se possível até antes, né? O ideal é, claro, antes de engravidar,
se fazer a pesquisa, porque nos primeiros 3 meses é essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso daquela criança. Então, se ela não observar e não tratar isso precocemente, a criança vai ser uma sequelada crônica, né? São aquelas crianças que vão nascer microcefálicas, epiléticas, muitas vezes cegas, muitas vezes não desenvolvem audição, são surdas, às vezes nunca vão desenvolver linguagem. Então vai ser uma criança que a gente chama com aquela paralisia cerebral, né? Paralisia de membros, às vezes não consegue desenvolver movimento. Então é uma criança que, se não falecer precocemente, ela vai demandar um desgaste e um cuidado familiar, né, um sofrimento muito grande, que pode ser evitado, até porque a doença, né, a infecção materna vai ser fácil de tratar se for detectada. O tratamento para as mulheres grávidas que são diagnosticadas com sífilis e o tratamento para o bebê que é diagnosticado com sífilis? São diferentes, né? São 2 drogas, ambas são penicilinas, né? Mas uma é penicilina benzatina e a outra é penicilina cristalina. A penicilina benzatina ela é administrada no músculo, ou seja, uma injeção que a gente normalmente faz no glúteo, né? A gente sempre brinca assim, dá uma em cada glúteo para poder não sair mancando. Mas é que é algo tão positivo, é um tratamento que ele tem um sucesso tão bom, que eu acho que a gente não deve nem pensar nessas questões dos receios. Na criança, não. A criança ela vai ficar internada por 10 dias, fazendo aquele tratamento endovenoso. Só que esse internamento da criança também exige o que? Demanda da mãe. A mãe ela também precisa ficar ali acompanhando. Então, isso causa um congestionamento no serviço de saúde, causa um abarrotamento no serviço de saúde, né? Enquanto ela poderia ter sido liberada. Se essa mãe ela teve a sífilis durante a gestação e ela foi tratada, depois do tratamento, ela manteve a relação sexual, que é uma coisa que eu acho que precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas, é que gestantes também transam, né? A mulher, quando ela está gestante, ela mantém a sua vida sexual. E durante a gestação, ela precisa usar a camisinha, né? Que é a grande barreira para evitar a contaminação, a transmissão dessas infecções transmitidas pelo sexo. Então, se ela comprovadamente tratou, curou, usou preservativo até o momento do parto, essa criança ela vai nascer, vai tomar uma droga profilática lá no momento e depois eles vão receber alta, né? Mas eu acho também um ponto muito importante a gente lembrar é que nem toda criança que nasce de uma mãe que teve a sífilis, que foi portadora da sífilis, ela vai nascer com todas essas características. Ela também pode nascer muito bonitinha, muito perfeitinha e mais para frente ela vir apresentar algumas sequelas, alguns sinais que remetem à sífilis. Então, esse é todo o cuidado que a rede ela precisa ter para durante o pré-natal ela acompanhar bem aquela gestante, para no momento do nascimento testar a criança, fazer o exame na criança também, para a gente poder evitar que essa criança ela volte depois de alguns anos, depois de 2 anos, né, com sequelas mais graves. Tem um período ideal para se começar o tratamento no bebê, período depois do nascimento? O ideal é que comece até o primeiro mês, até os primeiros 15 dias, até os 3 primeiros meses? Sim. A regra é assim, toda mulher, mesmo que ela não tenha feito pré-natal, nenhuma consulta, na hora que ela entra na maternidade, ela é testada para alguns agentes infecciosos, entre eles sífilis e HIV. Isso é uma rotina em qualquer maternidade, seja ela pública ou privada. E aí, digamos que esse bebê, né, a mãe ou o bebê apresentem um teste de sífilis positivo. Então, o tratamento para a sífilis do recém-nascido, ele deve ser iniciado imediatamente. Então, a criança vai ficar internada por, no mínimo, 10 a 14 dias, tomando medicação intravenosa, como Camila falou. E um acompanhamento ali durante muito tempo com um especialista nessa área. Se for um parto feito em casa de uma mulher que não tenha feito pré-natal, pode acontecer dessa mulher estar infectada, do bebê estar infectado e não se saber a situação dos dois. E aí as sequelas aparecerão mais tarde. Exatamente. Provavelmente para esse caso, quando esse bebê chegar na primeira consulta com o pediatra, né, a rede de saúde vai testar essa criança para sífilis. Mas aí já vai ter perdido algum tempo, né, do tratamento com a penicilina. Vamos fazer mais um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. O aumento do número de casos de sífilis no Brasil é o tema de hoje do nosso programa. Até já.